Olá, pessoal! Começa agora a nossa aula de matemática, né? Que nós vamos entrar agora no capítulo 3, né? Nesse início do trimestre, né? Fizemos as nossas avaliações trimestrais. Hoje a gente está finalizando essa avaliação. Então, nós vamos vir com um conteúdo novo aqui agora, tá? Pessoal, nós vamos entrar no conteúdo de múltiplos e divisores, que está lá no capítulo 3 do seu material didático, da página 86 até a página 90, que nós vamos estar comentando aqui hoje, tá? E eu espero que você, através desse vídeo, consiga acompanhar e consiga avançar mais um pouco, tá certo? Vamos lá, então. No seu livro didático, aí no início do capítulo, tem uma página aí que tem um campo de futebol com algumas crianças para dividir um time, né? Porque situações de múltiplos e divisores estão no nosso dia a dia, né, pessoal? Como as nossas avaliações fundamentais. Vamos lá. Qual é a maioria de quantidades de grupo que pode se formar com essas crianças? Observe a figura aí. Pensando na quantidade de crianças na cena, você tem ideia de quantos times é possível formar? As crianças podem formar 3 times para que haja uma equipe de fora. Por que a preocupação com a quantidade idêntica de jogadores de cada time? Sabemos que no jogo de futebol, cada equipe tem que ter o número exato de pessoas, né? E aí, nesse momento aqui, nós temos essas crianças que também vai formar um grupo de fora, né? Para ir trocando de time. E nós vamos entender nesse capítulo e retornar os conceitos relacionados à multiplicação e à divisão, né? Serão trabalhados os múltiplos e os divisores de números naturais. E você vai conhecer o termo como divisível, divisor e divisibilidade. E os perceberá como elementos facilitadores que auxiliam o pensamento sobre essas operações. Em relação à divisão, você também estudará as partes iguais, tá? Então, um capítulo repleto de coisas interessantes. Vamos lá para a página 88. Vem falando lá duas atividades sobre múltiplos. Vamos lá. Você vai conhecer alguns conceitos que se relacionam à multiplicação. Chegou a hora de trabalhar com os múltiplos. Eu até anotei aqui que múltiplo significa multiplicar. Então, quando a gente pede um múltiplo daquele determinado número natural, você vai estar multiplicando pelo valor daquele número natural. E através das nossas atividades, você vai conseguir visualizar o porquê dessas operações de multiplicação dando resultado dos múltiplos. Temos um exemplo aqui de uma sequência de figuras, tá? Que é um círculo, um quadradinho, 2 círculos, 3 quadradinhos, 3 círculos e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E nessa atividade está pedindo para você dar continuidade. Existe um padrão na construção da sequência. Que padrão é esse? É o padrão dos múltiplos. Desenhe os 5 próximos elementos dessa sequência. Não esqueça de pintá-los de forma para manter o padrão existente. Já que aí, gente, nós vamos dar sequência aí, o número que vem depois desse aí são 4 bolinhas e mais um quadradinho, que é a sequência dessa atividade aí, tá? E na atividade 2 nós vamos entender o porquê dessa sequência. Observe agora as sequências numéricas a seguir e nelas também há padrões da mesma forma que foram elaboradas. Nós temos as opções aí A, B, C e D, e lá embaixo vem pedindo para você indicar o padrão existente de cada sequência. Escreva os 3 próximos números de cada uma. Na sequência A aí, nós vamos ver 0, 2, 4, 6 e 8, né? Qual sequência que nós podemos continuar aí? Não está pedindo para multiplicar, não está pedindo para multiplicar por 2? Se você for parar para pensar, a sequência numérica aí, 0, 2, 4, existe, é como se fosse uma contagem de 2 em 2. Qual será a sequência da questão A aí, ó? Se a gente está multiplicando por 2, não é isso? Então, vai ser 10, 12 e 14. Questão da A. Mais fácil. Da B. É só você ir calculando, gente. O múltiplo de 3, por exemplo. 3,
6, 9, 12. Qual que é o número sequencial? 15, 18, 21. Não é isso? Que se a gente pegar os números e multiplicando por 3, nós não vamos ter esse resultado? Vamos voltar lá na questão da tabela da multiplicação de 3, de 2, de 4, de 5, de 6, 7, para conseguirmos relembrar essas coisas. Lembra que múltiplos é igual a multiplicar? Então, na B, 15, 18, 21, certo? E na questão C aí, a sequência está em quê? Na 4, na verdade na 5, observe bem, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, não é isso? 30, 35, 40. E na D? Tá em 14, 21, 28, 35, vamos lá, 42, 49 e 56. 42, 49 e 56. Tá? Então aqui é para você entender melhor a questão dos múltiplos. Sempre você vai estar relacionando os múltiplos com a multiplicação. Lá na página 89, podemos ver isso com mais clareza. A palavra múltiplo está relacionada a multiplicar. Assim, para determinar os múltiplos de um número, deve-se multiplicá-lo por todos os números naturais. Vejam os exemplos. Os múltiplos de 4, até é importante você circular essa parte aí, porque isso é muito importante. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Lembra que eu falei no início que os múltiplos, eles são um conjunto de números naturais e os números naturais são infinitos. Então não tem como você parar aquele conjunto de números. Então é infinito. Se você for perguntar assim, qual que é o último número do conjunto de múltiplo de 4? É infinito. Igualzinho o conjunto dos números naturais. Vamos lá. Eles são obtidos a partir das seguintes multiplicações. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, vezes 3, 4 vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8 e assim sucessivamente, tá? Da mesma forma, os múltiplos de 6 também. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Não temos um exemplo aqui. 42, 48, né? Beleza. E aí nós vamos fazer da mesma forma as seguintes multiplicações. 0 vezes 6, 0 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até sucessivamente. Você vai conseguir achar os múltiplos. Quando eu te perguntar assim, por exemplo, numa questão, qual que é o múltiplo de 6 vezes 3? Você vai dar o resultado lá, tá? Beleza, nós vemos aqui o exemplo do 4 e o exemplo do 6. Vamos seguir aqui. O número 224 é o múltiplo de 7. Por que que nós conseguimos entender que esse número é o múltiplo de 7? Porque 32 vezes 7 é igual a 224. Ou seja, existe um número natural, que é o 32, que multiplicando por 7 vai resultar em 224, né? Já o número 234 não é múltiplo de 7. Como nós conseguimos identificar que o número não é múltiplo do determinado número que está perguntando? Vamos lá. Nesse caso, não existe um número natural que multiplicado por 7 se resulte em 234. Para confirmar essa informação, basta efetuar a divisão 234 por 7. Você vai observar aí no seu material didático, na página 89, como que nós fizemos essa operação aí, né? Nós pegamos 234 e dividimos por 7. Dá uma operação, uma divisão, que tem o resto 3. Então, ela não é uma divisão exata. Então, esse número 234, ele não vai ser o múltiplo de 7. Tá? Então, quando você tiver essa dúvida, você precisa de fazer a operação de multiplicação ou a operação de divisão, tá, pessoal? Não esqueçam disso.
Como a divisão não é exata, o resultado é diferente de zero, porque nós já sabemos disso, pode-se afirmar que 234 não é um múltiplo de 7. Múltiplo de um número é todo valor que resulta da multiplicação deste pelos mesmos números naturais, tá? Isso você tem que tirar a contraprova, sim. Se o conjunto de números naturais é infinito, como eu falei no início, então a sequência de múltiplos de número natural também será infinita. Assim será possível determinar o menor múltiplo de um número, mas não o maior, tá? Então você vai estar sempre determinando um valor menor aí. E o pessoal, não esqueça, uma operação que você vai dividir o zero, é impossível dividir o zero por alguma coisa. Eu tenho 0 canetas, vou dividir para 4 pessoas, isso é uma operação impossível. Se você tentar fazer na calculadora, vai ficar dando erro no seu cálculo, tá? Não esqueçam disso. Lá na página 90, pessoal, a gente tem um Aprender é Divertido, que eu aconselho vocês a fazer como atividade, que eu vou até deixar como nosso dever de casa, que é uma atividade simples, que você vai usar os materiais que você tem na sua casa e vai utilizar também a tabela numérica lá no material complementar no final do livro. Vou mostrar para vocês qual tabela é essa, tá? E depois você pode até colar essa cartela no seu caderno de matemática. Essa cartela aqui do material complementar. É um jogo, né? Com 2 pessoas, pode ser até mais. Aqui tá aconselhando você fazer de papel crafter, mas não precisa ser o papel crafter, porque você não precisa de sair para comprar esse papel. Faça com o papel que você tem em casa, tá bom? Tinta guache preta, vermelha e amarela. Da mesma forma, se você não tiver tinta guache em casa, você pode usar os seus lápis de cor, né? Sua canetinha, que todos têm, que eu sei, e fazer isso. E bolinhas feitas de jornal ou outro papel. Aqui tem falando como fazer e como jogar. Nessa atividade, nós vamos conseguir entender o que você vai memorizar, a questão dos múltiplos dos determinados números. Ele vai estar te aconselhando aqui a você fazer as cores diferentes, né? Preto, vermelho e amarelo. E ali você vai colocar os números que sejam menor e os números que sejam maior. E através daquilo, depois tem o como jogar explicando aqui na página 90, você vai conseguir verificar quem ganhou o jogo, tá? Por que eu quero que vocês façam essa atividade? Porque a nossa atividade da página 91, ela depende desse jogo, né? Porque nós vamos ver lá do antes seguir. As tabelas seguirão o jogo da bolinha do alvo, que é da página anterior, completando para saber quantos pontos será possível fazer cada um dos jogadores acerte as bolinhas nos círculos diferentes de alvo, né? Então, se você não fizer o jogo, você não consegue fazer a atividade do antes seguir, que é a atividade do nosso para casa de hoje, tá, pessoal? Então, eu vou colocar lá o Aprender é Divertido, super simples, você vai fazer com o material que você tem na sua casa, e isso você vai treinar os múltiplos de 3, de 9, cadê? E de 6. São múltiplos fáceis de você treinar. Lembrando que o múltiplo é a multiplicação do número base ali, né? Por exemplo, se eu acertei lá no 6, eu vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom? E depois vou responder o antes de seguir. Nesse momento aqui, pessoal, eu vou cobrar de vocês a atividade do Aprender é Divertido da bolinha alvo e a atividade da página 91 apenas, tá? 91 a gente vai ter a questão 1 até a D. Então, na verdade, dá para você responder a 2, a 3 e a 4, tá bom? Então, eu quero muito que vocês façam essa atividade e na live eu vou cobrar essa atividade. Essa atividade não será para amanhã, ela vai ser para sexta-feira, ok? E é muito tranquilo de fazer esse jogo, tá bom? Espero que todos vocês gostem de fazer e aprender de forma divertida. Estamos em casa, precisamos de cuidar principalmente da nossa família, da nossa saúde, mas também dos nossos estudos, porque agora é a nossa forma remota de estudar, é assim, tá bom? Pessoal, eu espero que você assista esse vídeo quantas vezes você precisar e nos encontramos na nossa próxima aula. Oi pessoal, começa o nosso conteúdo de história do capítulo 3, coisas importantes nós vamos falar nesse capítulo, né? Estudamos que o Brasil ele sai de uma colônia e vira uma nação, um país,
Só que com isso, essa construção levou diversas coisas a mudar e acontecer. E uma delas nós vamos ver aqui no capítulo 3, né, do nosso livro didático, que está na página 62 até a página 66, a aula de hoje. Eu espero que você assista o vídeo e acompanhe no seu material didático, tá? Para nós conseguirmos entender essa evolução do Brasil, tá? Em busca da cidadania e o fim da escravidão. Você já ouviu falar em preconceito? Já sofreu algum tipo de preconceito? Preconceito é uma ideia geralmente desfavorável, formada antecipadamente em relação a algo ou alguém, ou seja, uma ideia sem fundamento e racionalidade. O grande problema do preconceito é que, na maioria das vezes, ele gera intolerância, discriminação e todo tipo de violência. Assim, é possível considerar esse conceito sinônimo de ignorância. Como nós estávamos comentando um dia na aula, né, e vocês que acompanham as redes sociais, isso é um assunto que a gente vem falando constantemente, né? Do preconceito, principalmente das pessoas negras do nosso país. Eu, como mulher negra, já sofri diversos preconceitos, né? E isso não é legal, isso é muito ruim. Para quem sofre o preconceito, a vítima, é muito ruim. E nós vamos entender nesse capítulo o porquê que se dá esse preconceito, principalmente com os negros, tá? Acompanhando aí. Infelizmente, o preconceito ainda permanece na nossa sociedade, sobretudo contra o negro. Isso se dá, entre outras razões, porque o fim da escravidão em 1888 não se traduziu em interação social dos ex-escravos e de seus descendentes, que continuaram à margem da sociedade. Nesse capítulo, você vai estudar o processo de abolição da escravatura no Brasil e compreenderá que a luta em favor da liberdade daqueles que foram transformados em escravos se transformou em luta contra heranças deixadas e por esse triste momento da nossa história. Como eu falei, até hoje nós precisamos de lutar, né? Como negros e como descendentes, né, de negros, precisamos de lutar contra esse preconceito que ainda é existente no nosso país, né? E nós vamos entender a importância dessas pessoas na construção do Brasil e como que se dá o fim desse momento no Brasil. Na página 64 nós vamos ler o texto que fala muita coisa aqui, ó. As mãos e os pés do Brasil. Pode ler com seu marca-texto, pode grifar as coisas que você considera importante, tá, pessoal? E as palavras que você considera de difícil compreensão, você pode consultar o dicionário para essas palavras. Algumas palavras estão em destaque no nosso glossário e leiam essa parte para entender melhor as palavras. Quando os portugueses chegaram ao continente americano, procuraram meio de extrair deles muitas riquezas. A parte colonizada de Portugal possuíam terras e clima bem diferentes daquilo que se verificava na Europa. Por isso, era possível produzir mercadorias que não existiam lá. E em grande parte do litoral do Brasil, sobretudo na região do Nordeste, a cultura açucareira foi desenvolvida. Pode marcar essa parte aí que é importante. O açúcar era um produto muito raro e apreciado na Europa e podia gerar muitas riquezas para Portugal. Para possibilitar a produção desse produto em larga escala, os colonos usavam grandes propriedades de terra, chamadas latifúndios, para plantar, colher e produzir o açúcar nos engenhos. Foi preciso um número significativo de trabalhadores, e a principal forma de trabalho nos engenhos de açúcar foi a escravidão. Então, eram pessoas que não tinham outro recurso, elas foram tomadas do seu país e trazidas para trabalhar aqui sem nenhum direito, sem nenhuma escolha, sem nenhuma condição de trabalho. Os portugueses retiraram da África milhões de homens e mulheres para serem escravizados. Essas pessoas não tinham liberdade e eram tratadas como mercadoria. Muito triste saber disso, né? Pessoas que construíram o nosso país, que deram um segmento importante, serem tratadas como mercadoria. Vamos para o texto. Nos engenhos, os escravizados faziam todo tipo de trabalho,
como o preparo da terra para o cultivo da cana, o plantio e a colheita, assim como grande parte dos trabalhos de preparo de açúcar. Tem até uma imagem aí falando do engenho, olha o tanto de pessoas negras trabalhando em todas as partes do engenho aí. O quadro representa o engenho de açúcar, demonstrado algumas funções exercidas pelos escravos. Eles também eram responsáveis para transferir e realizar tarefas no interior da casa grande, como as atividades domésticas e até a amamentação das crianças, filhas dos senhores, o que se tornou comum entre as populações coloniais e a presença da mãe preta. Mãe preta era uma escrava responsável por cuidar dos filhos das senhoras, né, e até amamentá-los. Então as senhoras não tinham compromisso nenhum com aquela criança. Quem cuidava dela e oferecia a amamentação era a mãe preta. A mão de obra escrava também era utilizada em outros lugares. Lavouras como o de tabaco, a lavoura de mandioca e etc. Além disso, os escravos foram fundamentais na área das explorações de metais preciosos, principalmente no século XVIII. E nos centros urbanos como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e Ouro Preto. Ouro Preto fica aqui em Minas Gerais e se você for, né, tiver a oportunidade de ir, tem gente que já conhece, nós conseguimos ver o tanto que os escravos trabalharam explorando materiais raros daquele lugar. É visível, até hoje você consegue ver, né? Onde tinham variadas ocupações, música, artesanato, pesca, entre outras atividades, como aquelas desenvolvidas pelas negras de tabuleiro. Negras de tabuleiro eram mulheres escravas ou livres que levavam em um tabuleiro mercadorias como frutas, bolos, pastéis, leites, aguardente, entre outros produtos comestíveis, para vender nas minas ou nas ruas da cidade. Tem até uma foto aqui de uma negra do tabuleiro aí ao lado para você ver. Muitos donos alugavam a força de trabalho de seus escravos para outras pessoas. Esses trabalhadores ficavam conhecidos como escravos de ganho. Nas regiões de exploração mineral, o trabalho dos escravos era tão desgastante que poucos conseguiam sobreviver por muitos e muitos anos realizando essa difícil tarefa. Então os escravos, eles morriam, muitos escravos morriam porque não davam conta do trabalho extremamente pesado, extremamente desumano, vamos falar assim. No século XIX, houve a expansão dos cafezais no Brasil. Os escravos também foram empregados no cultivo desse grão, que naquela época se tornou o principal produto de exportação brasileiro. Mais tarde, após a criação de leis que libertavam os escravos gradativamente, imigrantes europeus se juntaram a eles como trabalhadores livres ou subsidiaram nessa atividade econômica, né? Podemos observar também que nesse momento que acontece todo essa escravidão no nosso país e até o momento da libertação, né, que nós vamos ver aqui, da resistência à liberdade, não ofereciam condições de trabalho, né? Infelizmente, os escravos eles ficavam livres, né, da escravidão, mas eles não tinham condições de moradia, de alimentação e de trabalho. Mais para frente nós vamos verificar o que originou isso tudo. Mas podemos já falar de antemão que isso se resulta na desigualdade até hoje no Brasil. De pessoas negras sofrendo com essa desigualdade, com falta de moradia, com falta de alimentação e com preconceito. De às vezes as pessoas acharem que pela cor da pele pode se julgar o caráter da pessoa, né? É um capítulo muito intrigante, principalmente para mim, mas eu quero te convidar à reflexão disso, né? Não podemos ter esse preconceito. Precisamos entender que os escravos, né, africanos, eles tiveram uma força muito grande na construção desse país, né? E podemos ver que eles foram as mãos e os pés do Brasil. Então é muito importante o trabalho deles e eles na história. Então não podemos reproduzir esse preconceito. Não podemos de forma nenhuma mesmo. Página 66, nós vamos verificar esse texto aqui também, que é muito importante, né? Então vai grifando em as partes importantes. Entender a resistência à liberdade desses escravos.
A vida de um escravizado no Brasil era muito difícil, mas muito mesmo, gente. A gente não consegue nem dimensionar a dificuldade que é. Além de trabalhar muito e ter pouco tempo de descanso, e ser impedido de praticar sua cultura e sua religiosidade, esses homens e mulheres haviam sido afastados de suas famílias e amigos. Eu fico imaginando, pessoal, né? Eu nasci aqui em Minas Gerais, sou de Belo Horizonte. As pessoas chegam aqui, tiram a gente daqui, levam para um outro país, com uma outra cultura, com uma outra estrutura, e você fica longe dos seus amigos, dos seus familiares, do aconchego da sua casa, das funções que você exercia, para ir trabalhar de forma gratuita, de forma escravizada num outro país. Muito triste isso, muito triste mesmo. Foram inseridos de alguma forma forçados em um ambiente de trabalho diferente, sendo obrigados a se adaptarem às novas condições de vida. Esses fatores impulsionavam os escravos a resistirem à escravidão, organizando fugas e formando comunidades chamadas quilombo, que mostra uma resistência, porque era um estilo de vida extremamente difícil. Nos quilombos, a cultura de origem de cada pessoa que fugia da escravidão era valorizada, de modo que falar os idiomas africanos e praticar rituais religiosos eram comum. Os quilombos apresentavam uma ameaça aos senhores de escravos, que contratavam capitães do mato para destruir esses espaços e capturar seus moradores para fazerem retornar às condições de escravos. Até hoje nós temos alguns quilombos que mantêm tradicionalmente a sua cultura religiosa, sua alimentação. São espaços dedicados a essas pessoas que ainda prezam pela cultura africana. E é muito interessante, precisamos preservar esses espaços, né? Porque traz uma memória, uma origem muito, muito marcante para o povo negro. Eu um dia fui em visita em Ouro Preto e quando eu entrei numa senzala eu me emocionei, porque ali eu consegui sentir o sofrimento dos meus antepassados, né? Que eles ficavam ali naquele lugar muito pequeno, muito escuro, muito frio, sofrendo. E é muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque ninguém pode ser julgado pela sua aparência, pelo seu cabelo, pela cor da sua pele ou pela sua crença religiosa. Ninguém mesmo. E vamos entender quem que era esse capitão do mato. Profissional que no período colonial brasileiro era responsável de encontrar os escravos fugitivos e capturá-los e entregá-los aos senhores em troca de pagamento. Então ele chegava lá, capturava de forma violenta e trazia novamente essas pessoas para a escravidão novamente, né? Nas grandes cidades brasileiras do século XIX, outra forma de conquistar a liberdade se tornou frequente: a aquisição da alforria, que seria um documento, né, registrado em cartório que concedia legalmente a liberdade dos escravizados. A carta de alforria, como era chamado o documento, podia ser conquistado por meio da compra ou reconhecimento por seu senhor, como uma recompensa de bons serviços prestados. Mas não era para todo mundo não, tá, pessoal? Aqui na página 66 nós temos uma figura importante nesse período, que era o Zumbi de Palmares, né? Ele era líder dos maiores quilombos do pré-colonial do Brasil. Então ele era um líder que trazia os escravos a ficar nesse lugar para conseguir a dignidade de sobrevivência. Então ele tem um papel muito específico no período colonial da escravidão. E ele vem com até hoje, né, ele é lembrado com muita reverência e porque ele construiu junto com o povo negro essa resistência e liberdade para deixar a escravidão. Então ele amparava e encorajava essas pessoas a deixar aquela vida de escravidão. Então ele tem um papel muito fundamental nessa parte. Pessoal, nós vamos fazer como dever de casa o antes e seguir da página 67 e da página 68. São apenas 2 perguntas com opções de respostas. Número 1, número 2, aí tem A, B e C. Muito tranquilo de fazer, você pode fazer no seu próprio livro aí mesmo.
né? Se tiver alguma coisa relevante, uma coisa interessante, você pode comentar no seu próprio caderno da disciplina e trazer para a live dessa semana para a gente debater e questionar, que é importante, né? A gente conseguir ler, compreender e fazer as atividades para que nada fique atrasado, para que nenhuma coisa fique deixada, né? Porque isso aqui tudo a gente soma como construção de aprendizado para nossa avaliação, para nossa vida. Como esse capítulo interessante, ele começa te chamando a refletir para você não ter atitudes preconceituosas, de entender o papel fundamental da construção dos negros no nosso país. É muito importante a gente dedicar um tempo para estudar essa parte, tá bom? Eu te espero na nossa próxima aula e assista o vídeo quantas vezes você precisar, tá? Um abraço para você! Olá, começa agora o nosso conteúdo de geografia, o nosso capítulo 3, o início do capítulo aqui, né? Nós vamos trabalhar a vida em diversidade, entender como que se dá essa diversidade no Brasil, entender também um pouco os biomas brasileiros, a exportação de biodiversidade, como que ela é importante para a economia do nosso país, tá? Capítulo 3, nós vamos trabalhar hoje da página 62 até a página 66. E nesse primeiro momento eu quero te convidar a refletir nesse início do capítulo e responder 3 perguntas no seu caderno da disciplina, tá? De geografia. O Brasil é um país que possui grande diversidade em recursos naturais. Esses recursos, ao serem explorados, tornam-se fontes de riqueza. Assim, a intervenção do ser humano nos espaços pode ter grande impacto no modo que a paisagem é transformada, né? Infelizmente, com essa ação dos seres humanos, nós conseguimos ver esse impacto, né? Aqui em Minas Gerais, conseguimos ver as nossas montanhas sendo praticamente destruídas, né? Porque essa ação humana traz um grande impacto na natureza. Nessa página de abertura aqui, nós temos uma visualização de alguns biomas brasileiros aqui, né, com figuras. São apresentadas algumas paisagens. E nós vamos analisar e refletir cada uma delas. Aqui está pedindo para você conversar com seu colega, com seu professor, mas aqui através do vídeo nós vamos ter essa interação e você vai responder para que na live a gente possa discutir isso da melhor forma. Você vai responder essas 3 perguntinhas básicas aí no seu caderno da disciplina e você pode consultar até mesmo tudo que a gente já trabalhou sobre o bioma brasileiro, que foi um conteúdo do capítulo anterior. Nós conseguimos entender o nome de cada um e algumas das fortes características. E aqui você vai ter a chance de responder isso aí no seu caderno, tá? Quais tipos de elementos são predominantes? Outra pergunta: quais elementos das paisagens mostradas confirmam que o território brasileiro apresenta grande diversidade de recursos naturais? Qual dessas paisagens é possível observar na sua cidade, tá? Não estou falando da sua rua, não, estou falando da sua cidade num todo, tá? Você pode responder essas 3 perguntinhas aí no seu caderno da disciplina. E agora nós vamos entender como se dá esses biomas no Brasil. Nós temos até um mapa aqui com uma legenda, importante demais nas aulas de geografia, você entender as legendas do mapa e pegar também as coordenadas do plano que trabalhamos na matemática e trazer para a geografia. Essas linhas que se dá, né, nos mapas, como ler essas linhas, como se posicionar diante disso, né, entender essas coordenadas desse plano também. Os biomas do Brasil, lá na página 64. Bioma é um conjunto de vida animal e vegetal que compõe um território com condições climáticas e relevos semelhantes, resultando em uma diversidade biológica própria. Assim, o conceito de bioma indica a existência das relações entre variados fatores que determinam as formas de vida de um espaço com características semelhantes. No Brasil são 7 biomas, já conhecemos sobre eles, né? Com maior biodiversidade do planeta. Então nós temos uma vantagem aí. São 7 biomas diferentes com a maior biodiversidade do planeta. Não tem algum lugar no mundo que tenha essa diversidade que temos aqui no nosso país, né? Vamos olhar lá. São eles, só relembrando quais que são: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
e o marinho costeiro, que nós não tínhamos visto no outro capítulo, que agora a gente começa a ver nesse capítulo. Veja a seguir no mapa, os biomas estão distribuídos em todo o Brasil. Nós temos a nossa legenda aqui, tá? E aí você vai verificar. Nesse mapa aqui, os estados estão abreviados. Lembrando disso, tá? Então você vai ter que lembrar de cada abreviação dos estados para conseguir entender onde está localizado o bioma. Mas esse mapa aqui está muito bem construído, tá? Ele está simples de compreensão, você pode conseguir ver que tem uma legenda com cores, que eu acho que fica muito melhor uma legenda de cores no mapa, que é muito interessante você saber ler isso aí, tá, gente? Eu espero que vocês não tenham dúvida na leitura desses mapas, porque no nosso material didático tem muito mapa que a gente vai treinando essa leitura, é muito tranquilo de ler. Página 65. O Brasil é o 5º maior país do mundo. Então ele tem uma extensão gigante. Sabemos disso, dessa extensão brasileira é muito grande. Principalmente no sentido norte e sul, que fazem com que ele tenha diferentes tipos de clima, de relevo e de solo. Já comentamos diversas vezes, mas é importante lembrar essa diferença que o clima do Brasil ele apresenta para nós. Estamos aqui no Sudeste, em Minas Gerais, e tem um clima diferente numa cidade do Sudeste também, num estado do Sudeste, que é diferente de clima. Então ele tem essa variação climática. Em função dessa diversidade, há uma imensa variedade de paisagens e forma de vida animal e vegetal. Também conseguimos ter isso dentro do território brasileiro. O Brasil é o país que possui maior biodiversidade do mundo. Estudos indicam que 20% de todas as espécies de animais e vegetais conhecidas no planeta encontram-se em nosso país. 20% é muita coisa, gente. As diferentes condições de solo e a quantidade de calor e umidade e a distribuição hidrográfica e a distância em relação ao mar, além das diferentes altitudes de relevo, são fatores que pertencem às diferentes formações de vegetação brasileira. Esse parágrafo é importante você destacar, pode marcar ele com marca texto ou escrever importante nele, da forma que você quiser. Mas é importante a gente saber dessa grande biodiversidade, essa grande diferença que o Brasil vem nos mostrando. Tem um texto aqui pensando sobre, é importante a gente ler ele, né? A exportação da biodiversidade é grande importância para a economia do Brasil. Eu até coloquei aqui em destaque. As atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais são responsáveis atualmente por quase metade das riquezas produzidas no Brasil. Olha só como que é importante isso. Com o avanço da tecnologia, muito se descobriu sobre características e utilidade dos elementos da biodiversidade. E com isso, as riquezas da fauna e da flora e dos minerais são utilizados como matérias-primas pelas indústrias, que transformam nos mais variados produtos comercializados. Então, ela vai ter um grande impacto na indústria, essa matéria-prima que é retirada do nosso país, né? Como eu falei no início do vídeo, infelizmente, isso vai causar um impacto grande na natureza. Infelizmente, podemos sofrer com isso também, né? Tem uma foto aí da castanha do Pará, que é um produto que é consumido no Brasil, mas também é exportado para fora. Então, tem uma grande exportação de castanha do Pará, que não é produzida em nenhum outro lugar do mundo, só aqui que se acha, tá? Assim, dos produtos que exportamos para outros países, aí dá metade do dinheiro que vai entrar no nosso país, vem daí. De 30% são naturais, passando o carro aqui, ó, como a soja, a castanha, o café e a laranja, que ocupam posição de destaque de vendas no país. Além disso, parte da energia consumida no Brasil tem origem biovegetal, em destaque para a cana-de-açúcar, onde se extrai o etanol. Etanol é o álcool, tá, pessoal? Porque às vezes a gente vai no posto de gasolina e fala se você quer abastecer com gasolina ou etanol. Etanol é o álcool que vem da cana-de-açúcar, né? Que tem grande importância aí no nosso país, que a gente faz até um paralelo aqui com o conteúdo de história. Entendemos que o café e a cana-de-açúcar já é um produto rico e antigo já de exportação brasileira.
Apesar do Brasil ser um país que obriga a maior biodiversidade do planeta, grande parte das atividades econômicas baseadas na exportação ou no cultivo de recursos naturais adota a cultura de produtos originados de outro país, também chamados de produtos endêmicos. A plantação de eucalipto lá na Austrália, tem uma foto aqui. A cana-de-açúcar, por exemplo, é originária do Novo Guiné e o café é da Etiópia. E a soja e a laranja têm origens chinesas. Os eucaliptos, de onde se extrai a celulose usada para produções de papel e tecido, são árvores originadas da Austrália. E grande parte do rebanho bovino do nosso país tem origem da genética da Índia. Pegam a genética, né, primeira semente, tudo se constrói em outro país e traz para cá, tá? Aqui nessa parte que está te explicando sobre isso. E a plantação de café também. Isso é algo para se pensar. É necessário que haja mais pesquisa para maior e melhor aproveitamento da biodiversidade do país, em que se a riqueza natural brasileira já é mais conhecida e preservada. Em grupos com orientação do professor, responda as seguintes questões. Você vai fazer da mesma forma. Você vai responder no seu caderno da disciplina e vai trazer para a live para discutirmos isso, tá? Por que é importante conhecer detalhes da biodiversidade do nosso país? É uma pergunta para você responder no seu caderno. Qual a importância do cultivo no Brasil e de produtos que não sejam próprios da biodiversidade brasileira? Respondendo no seu caderno. Pode consultar o texto também, tá, pessoal? Não tem problema. Nós vamos ficar por aqui com a leitura desse início do capítulo. Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser e respondendo das 6 perguntinhas no seu caderno da disciplina, tá? Eu espero te ver em breve no nosso próximo encontro e até mais!